2021 foi o ano mais violento para os jornalistas no Brasil, segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas. Foram 430 ocorrências, como agressões verbais, ameaças, descredibilização e censura. Mais de um terço das ocorrências partiu do presidente Jair Bolsonaro. Ele sozinho foi responsável por 147 ações contra jornalistas no ano passado. O Palácio do Planalto não quis comentar. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês que a Jovem Pan chamou, o Bolsonaro chamou, anunciou a live bomba de Bolsonaro sobre a roubalheira do PT no BNDES. Pra hoje, tá? Foi agora, acabou de terminar. E foi um traque, né? O que era pra ser uma bomba foi só um traque. Já era de se esperar, porque vocês lembram que aquela live que ele falou que ia ser a bomba, que ele ia revelar a fraude, as provas da fraude na eleição de 2018, foi um traque, que inclusive gerou uma ordem, o Xandão botou pra torar com o Bozo hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial amanhã, na investigação sobre vazamento de documentos sigilosos numa transmissão nas redes sociais. Então, para quem não lembra desse caso, durante a live o Bozo mostrou ali um inquérito da Polícia Federal, só que é um inquérito sigiloso, que corre sob segredo de justiça. E ele mostrou para todo mundo esse inquérito e tal. Então, tem uma investigação agora sobre isso, por como que ele teve acesso àquilo, investigar se ele cometeu o crime na divulgação. É óbvio que cometeu. Né? E aí é o seguinte, o Alexandre de Moraes deu 60 dias pro Bozo falar onde ele queria ser ouvido e a data para marcar a oitiva dele, porque parece que existe isso, tá? Na legislação, que o presidente da República tem essa prerrogativa. E o Bolsonaro simplesmente passou 60 dias e não disse nada para a justiça, não respondeu, tá? E aí o Xandão chegou hoje e falou, então é o seguinte, você vai depor amanhã na PF, você está obrigado a depor amanhã. Mas voltando lá ao assunto da live do Bozo, do traque, a gente já sabia que ia ser um traque, porque o Bozo, quando entrou no governo, ele contratou escritórios americanos, tá, por 48 milhões de reais e ficaram aí 2 anos investigando lá todos os contratos do BNDES, não sei o que, escritório americano e escritório brasileiro. E o resultado final foi o maior fiasco para o Bozo, tá? Porque eles chegaram à conclusão que não tinha irregularidade dos contratos, tal, que estava tudo dentro da lei. E hoje na live, tá? Apesar de um monte de bola, quando você pega nas entrelinhas, ele próprio assume que não tinha ilegalidade nos contratos, né? E falou isso. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Aí aqui ele vai citar um episódio curioso, né? Ele vai citar uma CPI que teve contra o BNDES em 2019, tá? Quando ele entrou, a base dele, ele montou essa CPI lá no Congresso. E o resultado do relatório lá, eles indiciaram todo mundo e tal. E é muito curioso, né? Porque ele reclama da CPI da Covid, dizendo que era política a CPI. Só que essa CPI do BNDES, que nem teve muito destaque na mídia e tal, justamente porque a composição dela era absolutamente bolsonarista. Em 2019 terminou a CPI do BNDES aqui na Câmara dos Deputados. Várias pessoas foram indiciadas. Não vou citar nome aqui, mas foi indiciado aqui o ex-presidente do banco, empresários, obviamente, ex-dirigentes do BNDES, ex-conselheiros do BNDES, né, ex-ministros do governo Lula. E, obviamente, isso aqui ainda é um relatório final que vai para o Ministério Público, e daí é instruído um processo para que se aprofunde essas investigações e chegue nos culpados, né, e possíveis condenações do mesmo. Parece, né? Parece não, eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Tá? Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Aí, primeira coisa, pessoal, exatamente, saiu esse relatório dessa CPI política, foi lá para o Ministério Público em 2019, nós estamos em 2022. O Ministério Público julgou que que era tudo bobagem, o que estava no relatório, tal, não processou ninguém e etc. Aqui eu vou tentar ser o mais breve possível para não alongar muito o vídeo, tá? Quando o Temer entrou, ele também fez uma auditoria no BNDES, e o resultado final dessa auditoria foi esse livro verde. Lá explica, são quase 400 páginas, explica detalhadamente
tudo o que aconteceu, inclusive essas questões que o Bolsonaro fala, né? Primeiro, né, o BNDES não é uma empresa de engenharia, o BNDES não constrói obra em lugar nenhum, igual o Bolsonaro falou aí. O BNDES não tem engenheiro, o BNDES não tem pedreiro, o BNDES é banco. E uma das funções que o BNDES tem é de financiar a exportação de empresas brasileiras. Então, por exemplo, o maior destino do dinheiro do BNDES que vai para exportação é para os Estados Unidos, não é para Cuba, não é para Venezuela. O Bolsonaro não contou isso na live dele. Né? O principal destino é os Estados Unidos, porque a Embraer exporta muito avião para os Estados Unidos, empresa brasileira exportando. Um dos produtos que o BNDES financia a exportação são os serviços de engenharia. E aí o BNDES não financia a obra como todo, não é isso. O BNDES financia a venda de materiais produzidos no Brasil, então tubos produzidos no Brasil, tratores produzidos no Brasil, cimento produzido no Brasil, tudo que vai usar na obra que é feito no Brasil, o BNDES financia a venda disso para o exterior, tá? Para aumentar as exportações do Brasil. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Igual eu falei, pessoal, é muito cansativo, porque lá no Livro Verde explica... Esse dinheiro para financiar a exportação é menos de 2% dos empréstimos do BNDES, tá? É menos de 2% da carteira do BNDES. Ou seja, 98% é aplicado dentro do Brasil. Então é cansativo, é muita mentira, entendeu? Que o Bolsonaro conta. Quais garantias que esses países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso. Obrigado pelo convite, para que o Brasil não repita esse erro. E é lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aproveitar. Ou seja, dinheiro do próprio trabalhador aqui. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador. Tá pagando. Aí, pessoal, eu vou desmentir só mais essa aqui, e aí vou fechar o vídeo, porque já tá ficando muito longo, já passou de 6, 7 minutos. Mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês está na página do BNDES, oficial, agora. Se você digitar no Google, colocar esse BNDES, vai ser remetido para o link oficial da página do BNDES. Mas é o seguinte, quando a empresa brasileira toma o crédito do BNDES para fazer a exportação, ela paga um seguro sobre esse empréstimo. Tá? Ao longo dos anos, né, como a maioria desses empréstimos foi bem sucedido, os casos de calote são pontuais. 90% é bem sucedido, quem tomou o empréstimo está pagando em dia. E aí, esse dinheiro pago de seguro, com os anos, né, foi juntando uma quantia bilionária nesse Fundo de Garantia à Exportação, FGE. Isso é um órgão do Ministério da Fazenda que administra essa montanha de dinheiro. Os empréstimos do BNDES, está lá no Livro Verde, esse fundo cobriu, tá, os calotes. Tá? Então foram os próprios exportadores, em última instância, que pagaram esses calotes que houve aí em relação a Cuba, Moçambique e Venezuela. Então é isso, pessoal. Eu vou fechar o vídeo aqui e a gente volta amanhã com mais um vídeo para a página.